Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Cine System Plus. Hoje vamos falar de uma das estreias mais esperadas desse ano, que com certeza era Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores Ultimato, Stephen Strange e seu parceiro Wong continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo, mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. Dessa vez eu vou analisar de uma forma diferente, eu vou comparar com a análise que eu fiz lá das expectativas do filme no vídeo anterior de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Um dos primeiros pontos que eu falei foi o fato de ter no elenco o Benedict Cumberbatch e a Elizabeth Olsen, dois grandes atores que comprovaram o seu talento nesse longa. O Benedict Cumberbatch faz uma atuação impecável, é incrível como muitas vezes ele se mistura com o próprio personagem, você esquece que aquilo é uma atuação. Principalmente nesse longa que tinha alguns Doutores Estranhos, como já foi visto no trailer, ele consegue fazer isso bem, muitas vezes trazendo ali sutilezas que diferenciam entre si, mas que você sempre percebe que a essência é a mesma. A mesma coisa serve para Elizabeth Olsen, que faz uma personagem também incrível, que tinha uma carga emocional muito forte. Muitas vezes ela é ofuscada pelo talento do Benedict Cumberbatch, porque ela precisa dar mais emoção pro filme, né, para a personagem em si, e parece que muitas vezes a decisão ali da própria direção não foi tão bom perante a atriz, né, porque muitas vezes você percebe que ela está atuando, apesar de, claro, ser uma boa atuação. Outros dois pontos que eu mencionei também foi o fato de trazer nesse filme o Darkhold, que foi apresentado já em WandaVision, e se ele seria bem desenvolvido. O desenvolvimento não é tão grande, até porque muitas das coisas que aqui trazem já foram ditas lá em WandaVision. É uma crítica à Marvel, porque agora você, para poder entender o filme, precisa assistir muitas outras coisas, inclusive é muito estranho para quem não viu WandaVision entrar nesse filme, porque a última vez que você teve a Wanda foi lá nos eventos de Ultimato. Você vê agora a personagem dessa forma, é bem diferente, você pensa, não é a mesma pessoa, mas claro que é, e você sabe disso se você tiver visto WandaVision. Outra coisa é o acréscimo ali da América Chaves no roteiro, na história, se ela seria também bem desenvolvida. Ela não foi tão bem desenvolvida, ela serve mais como MacGuffin, que é basicamente ali um elemento que vai fazer um personagem ir de um ponto A para um ponto B, e eu vejo ela apenas como isso, como um objeto na história. Ela não tem um desenvolvimento, uma essência dela mesma, então em nenhum momento você se preocupa efetivamente com a personagem. Outra questão eram as participações especiais nesse longa, os Illuminates que tanto se falavam e que perdeu um pouco do impacto porque a própria Marvel entregou muito nos seus materiais de divulgação, nos trailers e tudo mais, então não teve o mesmo impacto. Mesmo assim, o acréscimo eu gostei bastante. Alguns fãs se frustraram, mas aí diz mais sobre as expectativas criadas ao longo da divulgação do filme do que em relação à própria participação, que é sim efetiva e não é apenas por fanservice, apenas por cinema vibrar. Ela tem ali uma função narrativa que é acrescentar mais poder, vamos dizer, a um outro personagem. Então é feito com sucesso, além de, claro, servir também como fanservice, foi bem executado. Talvez o problema é que os fãs ali estavam querendo, como foi lá no filme do Homem-Aranha, e não é esse ponto, mas mesmo assim é de um acréscimo enorme, e ela serviu inclusive para não ofuscar quem era o protagonista, que era o Doutor Estranho. Mas com certeza a coisa que mais se destaca no filme é a direção do Sam Raimi, e ele está espetacular ali com a câmera na mão, é incrível o que ele faz nesse filme. A gente vê filmes da Marvel tão blasé, sem identidade, sem DNA, você reconhece que é um filme da Marvel porque ele não tem uma essência, pelo menos falando em termos visuais. São poucos os filmes que fizeram isso, talvez foi o James Gunn e o Taika Waititi lá em Thor Ragnarok, mas são poucos os casos e nenhum fez com tanta eficácia quanto o Sam Raimi agora em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele tem todos os méritos, ele e o diretor de fotografia, porque o filme tem sim identidade, tanto em cores, é vibrante, tem contraste, é tudo muito vivo, muitas vezes é escuro, mas proposital para servir ali em tons narrativos pro longa. Além disso, as movimentações de câmera são muito essenciais para dar vida ao filme. Ele tem uma câmera sempre muito agitada, câmera na mão, serve também muitas vezes para criar uma dinâmica de terror quase em algumas cenas. Isso tudo é pensado pelo diretor, aqueles zooms clássicos do diretor, os close-ups nos rostos dos personagens, isso tudo acrescenta e muito, mas claro, o design visual é incrível, como ele utiliza os efeitos visuais, os poderes dos personagens são muito bem apresentados, as cenas de luta são bem feitas, a cena que tem uma batalha quase musical é deslumbrante e é muito raro de se ver essas decisões criativas diferentes na Marvel. E o Sam Raimi não só fez, como fez muito bem, é tudo muito bem dosado.
Além disso, é quase um gore ali que ele utiliza muitas vezes. Tem mortes que você fala, ó, isso é um filme da Marvel porque não era costumeiro ver isso em um filme da Marvel, mas o Sam Raimi teve essa liberdade e fez muito bem. Mas se todos esses elogios até agora foram feitos ao filme, foi tudo muito bem, é um filme divertido. Algo que deixou a desejar com certeza foi o roteiro, que entrega mais um roteiro fórmula Marvel e um pouco mal feito, mas que foi muito bem executado pelo Sam Raimi. Se não fosse o Sam Raimi, esse filme seria um desastre, mas o Sam Raimi é um tão bom diretor que ele conseguiu fazer ali quase um filme nota 7, é divertido de assistir e muito. A jornada basicamente é aquela jornada do herói, aparece ali uma missão pra ele, a princípio ele recusa, aí aparece alguém que vai fazer ele incentivar, inclusive vai ser esse poder que vai fazer ele entrar na jornada, que com certeza é a América Chaves, vai ter todo o desenrolar, vai ter o ponto baixo, depois ele vai crescer novamente, então ele vai precisar retornar pra casa, tudo isso tem nesse longa, é uma fórmula ali do herói que faz muito sucesso, claro, acrescido as questões da Marvel, as questões de universo compartilhado, e esse é um filme que claramente que dá pra ver que essa nova fase tá andando. Inclusive, isso é um problema porque fica claro que é um filme que precisava mais andar do que crescer a própria história. Então ele precisava muito mais levar o público de um ponto A para um ponto B do que fazer esse caminho percorrer de uma forma narrativamente coerente. Ele tem muitas viradas, ele tem muitas, vamos dizer, coincidências para fazer a trama correr, e isso, claro, fica ali escancarado em alguns pontos e não é tão divertido assim acompanhar, mas claro que graças ao Sam Raimi fica mais aturável poder ver essas viradas que muitas vezes são quase... Eles precisam fazer isso porque eles precisam fazer com que você entenda isso no final do filme, porque eles vão precisar abrir essa porta para o futuro do MCU. Ótimos atores, uma direção fantástica, um filme essencial já para o futuro da Marvel, mas que deixou a desejar no roteiro, mas que mesmo assim é uma obra muito divertida e que vale a pena conferir, principalmente por conta do Sam Raimi. E se você conferir no Cinema Cinesystem, você pode garantir o seu balde aqui exclusivo com os personagens, com a logo aqui do filme, tudo muito bonito e claro, só na Cinesystem. Então acesse cinesystem.com.br e garanta já os seus ingressos para você poder conferir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no Cinema Cinesystem. Agora se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Cinesystem Plus e também acompanhe a gente nas nossas redes sociais para você estar por dentro de tudo do mundo do cinema. Por hoje é isso, até a próxima e falou! Você quebra as regras? Cuidado! E se torna um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece justo.